Hoje eu quero falar de algo muito especial. Sempre a palavra de Deus é especial em todos os seus aspectos. A palavra de Deus, ela é verdade, ela é absoluta. Queira quem goste, queira quem duvide, queira quem se sente ofendido, mas a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o próprio Jesus manifestado para nós. Se você quer conhecer a Jesus, leia a palavra e você vai ver o Jesus, Deus, o Filho de Deus, manifestando o seu amor, falando com você todos os dias. Posso ouvir um amém? E muitas vezes nós temos medo de abrir isso. Temos medo de estar em lugares onde esta palavra é pregada. Não, pastor, eu não tenho medo. É que às vezes eu acho que não está legal. Querido, deixa eu te falar. Se expor a palavra é se expor à glória de Deus. E claro que nesse tempo não há mais ninguém sendo morto, fumegado pela glória de Deus, porque a graça, ela tem nos protegido. Então nós não vemos ninguém morrendo, mas essa glória está aqui neste lugar manifestando. E quando ela encontra corações, quando ela encontra um lugar que está dizendo assim: eu creio, eu acredito nisso, essa glória, essa palavra de Deus, essa unção que emana dos céus, que é derramada aqui através de um som que você ouve, ela começa a penetrar você, e ela começa a mudar, começa a vir uma vontade de chorar, começa a vir uma vontade de dar glória a Deus, começa a vir uma vontade de dizer: ei, Jesus quer falar comigo, ei, essa glória de Deus desperta o adormecido. Deus quer te despertar nessa noite. Isso. Dê lugar a Ele. Diga a Ele: eu concordo com isso, Jesus. Eu concordo. Sabe, um dia a Natasha estava, esses dias, antes de ontem, ela estava falando sobre um testemunho dela. Para mim e para as crianças. As crianças, né? As crianças do tamanho do Paulo, assim. E ela falando assim que ela trabalhava no escritório da tia dela. E as irmãs do Coque iam orar toda sexta-feira lá. Você conhece a irmã do Coque? Dá uma olhada para o lado, vê se tem uma irmã do Coque aí. Tá faltando irmã do Coque aqui, né? Tem irmã do Coque aqui? Minha irmã, está disfarçado, pastor. Fala assim: está disfarçado, pastor. Os coques aqui é espiritual, glória a Deus. Os profetas, é isso aí, tem que se levantar. Mas tem irmão do coque aqui, né? Glória a Deus. E ela disse que toda sexta-feira ia essas irmãs lá. E numa sexta-feira ela estava numa época dos seus 18, 19 anos, totalmente rebelde, totalmente vivendo a vida adoidada como o mundo gosta. E essas irmãs vieram para orar. A tia dela falou: você vai participar da oração? Ela falou: não, hoje não, essas irmãs chatas aí, eu não quero saber nada disso não hoje. A Natasha, né? Eita Deus. E as irmãs oraram, tacaram fogo lá no escritório. E aí as irmãs falaram assim: sabe aquela menina que está lá? Chama aquela moça lá que eu quero falar com ela. Aí mandou chamar aquela moça era a Natasha. E a Natasha foi lá com aquela cara dela assim: fala. Que nem alguns aqui estão fazendo agora para mim assim, sabe? Você pensa que não, mas eu vejo a sua cara. Eu vejo, ó a cara sua assim, né? Eu vejo. Eu entendo isso. Mas fica tranquilo, porque é desses que Deus gosta. E aí a Natasha lá com aquela cara de Zé, não querendo saber de ninguém. A mulher começou a falar assim: olha, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem coisas para fazer na sua vida. Aquele papo que talvez você diga assim: eu já ouvi isso um dia antes. E ela naquela mesma situação, e de repente ela fala assim, a mulher fala assim: olha, se eu estiver errado depois você corrige, tá? Para você ver que Deus está falando na tua vida, essa semana, esse final de semana, Deus vai te tirar da boca do diabo. O diabo quer te tragar e Deus está falando para você: estou te tirando da boca do diabo.
Você acha que a Natasha queria alguma coisa com Deus? Não, ela não queria nada com Deus. Ela não tinha nem sabia o que era ter um relacionamento com Deus. Nunca entrou numa igreja evangélica. Ela só via as irmãs do coque orar lá por causa da tia dela. Aí ela pegou na cabeça dela, ela falou assim: essa mulher é louca, até parece que vai acontecer alguma coisa comigo. Pois na hora que ela pensou isso, a mulher falou assim: ó, pois você acabou de pensar assim, que eu sou louca e que parece que vai acontecer alguma coisa com você. Aí nisso a Natasha tomou um baque, falou: uau, mulher está lendo meus pensamentos. Ei, deixa eu te falar, Deus está sabendo agora o que você está pensando, amado. Tá? Deus está olhando para dentro de você agora. Entende? Ele está vendo aí o que tem dentro da tua mentalidade aí. E Ele vai falar com você nessa noite. Só quero trazer isso porque é importante. Pois naquele final de semana, a Natasha foi para a praia com a família dela, estava tudo maravilhoso, tudo lindo. E aí resolveu sair, a mãe dela falou: não vai, que não sei o que. Não, nós vamos para um barzinho com uma prima e um primo, e a gente vai dar um rolê. E nesse momento que ela foi, ela sofreu um acidente de carro, onde uma Kombi com um cara alcoolizado, totalmente desgovernado, deu no meio do carro. E a Natasha foi a única que foi ferida, desacordada, foi parada no hospital. Se vocês olharem depois para ela, tem algumas cicatrizes ainda que demonstra isso. E naquele momento que ela acorda no hospital, ela lembra daquela mulher falando para ela: Deus falou que ia te tirar da boca do diabo. Amado, Jesus nessa noite, Ele está dizendo para você o seguinte: e se hoje fosse o último dia, fosse a sua última chance, e se hoje fosse um momento de você estar pronto para estar conectado a viver algo sobrenatural, ou continuar numa vida de escravo, de derrota, o que você faria? Qual é a resposta que você daria? Então, prepara teu coração, porque hoje eu quero falar de algo muito importante. Eu quero falar de santidade. Amém? Sabe, amados, o tema santidade gera muita dúvida em nossas vidas, né? É algo no meio dos cristãos que realmente, né? O que realmente significa santidade, né? Como ser santo, como praticar a santidade. Ei, você pode olhar para você e você dizer assim: eu sou santo, sabe? Eu tenho uma vida em santidade. Será que existe uma dúvida? Será o que está acontecendo dentro do nosso coração? Será que a igreja se sente santo, né? Será que a tua vida de santidade ela está em dia? Então existe, amado, uma verdadeira santidade. O que eu quero hoje, o tema é a verdadeira santidade. Porque existe uma falsa santidade, né? Existe algo que parece ser santo, parece piedoso, e muitos de nós temos andado no meio da igreja, temos estado perdidos no mundo. Quantos no mundo se sentem que amam a Deus? Quantos no mundo acham que entendem de Deus? Quantos conceitos tem sobre santidade? Então deixa eu te orientar você, amado. O conceito de santidade é o seguinte: primeira coisa, santidade é separação para Deus. A santidade implica em ser separado ou consagrado para Deus. Isso significa que algo ou alguém é retirado do uso comum para ser dedicado ao serviço divino. Isto é santidade, separação para Deus. Êxodo 30, verso 29 diz o seguinte: vocês os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que tocar neles se tornará santo. Unjarão os seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Então, aqui está falando do tabernáculo, os utensílios, tudo que foi feito para Deus é separado, é santo. Posso ouvir um amém? Pastor, o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver que você, querido, foi escolhido por Deus para ser santo. Amém? Então você é uma pessoa separada. Santidade tem a ver com pureza moral e espiritual. Santidade é carregar uma pureza moral e espiritual. Santidade envolve isso. Nós vivemos de acordo com os preceitos de Deus e evitamos o pecado, evitamos uma má conduta.
um entendimento, uma vida íntegra, uma sincera intenção de fazer o que é correto diante de Deus. Isso é ter uma vida pura, moral e espiritual. Isto é santidade. Nós nos preocupamos com a maneira que vivemos, com a integridade do nosso caráter. O crente precisa se preocupar com isso. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, assim como é santo o nosso Senhor Jesus, sejam também santos em toda a sua conduta. Então, meu amado, é vontade de Deus, é querer de Deus, que o crente, que o homem que crê em Jesus, tenha uma vida em santidade, separado. E você precisa se enxergar dessa forma. Você precisa entender que Jesus, Ele não só tocou o teu coração, Ele não só brilhou na tua vida e te tirou da escuridão, para você continuar uma vida de qualquer jeito, mas uma vida agora separada. Uma vida de uma conduta diferente. É isso que nos torna diferente do mundo. É isso que nos torna, diferente das pessoas que não têm Deus como Senhor. Jesus falou que você é sal, que você é luz. E pode uma luz, um sal, não brilhar, não ter sabor? Não, amado. E qual é o sabor? É essa vida, separada, essa pureza moral, essa integridade que nós carregamos dentro do nosso coração todos os dias. O porquê somos assim? É dessa forma. E deixa eu te falar uma coisa, amado, isso não tem a ver com a tua capacidade de ser, tem a ver com a minha fé e a tua fé, de crermos que Deus, através da sua graça e do teu amor, nos capacitou para sermos santos. Ele nos capacitou. Santidade, amado, além de ter uma separação para Deus, uma pureza moral e espiritual, ela é uma consagração pessoal. É uma ação que eu faço, eu me disponho a me consagrar a tal situação. Ser santo envolve uma vida de consagração pessoal a Deus, dedicando-se ao seu serviço e vivendo de acordo com a sua vontade. É uma entrega total a Deus, o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos tesouros. Isto é uma vida de santidade. E você está capacitado, você está abençoado, você está preparado, através do poder de Jesus, para viver e manifestar essa santidade. Deus te chamou para isso. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus. Há um clamor do apóstolo Paulo, dizendo para você, irmão, pela misericórdia de Deus, preste atenção, que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Então é uma questão de consciência, o porquê eu tenho feito isso, porquê eu tenho servido a Deus, o porquê eu amo a Deus, porquê que eu escolhi Jesus como meu Senhor e Salvador, porquê que os preceitos da sua palavra fazem sentido na minha vida, porque é o meu culto racional, querido. E esse culto racional não é só esse momento, querido, que nós vestimos essa couraça de santidade, que pomos uma roupinha, um brochezinho, passamos uns perfuminhos, e todo domingo a gente vem aqui na igreja e pratica os atos, os atos de obra, os atos de piedade, vamos cultuar a Deus. Ei, não! O que Jesus está dizendo é que essa vida de santidade, esse culto racional, é diariamente, é todo dia. Eu tenho a mentalidade de que eu sou santo, que eu sou separado, que eu estou a favor do reino, eu sou a favor da sua palavra, que em meu coração o que queima é a verdade de Jesus. Posso ouvir amém? Isso é santidade. Você foi chamado para ser santo.
Aqui, quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, dá um glória a Deus aí. Você não fez isso porque um dia você acordou feliz e de repente nesse dia feliz você disse: hoje eu escolho Jesus. Não foi isso. Sabe, o que gera a revelação de Jesus no nosso coração, que Ele é um Deus verdadeiro, amado, é a própria presença de Jesus. É o próprio Jesus te chamando, te atraindo para perto dEle. Ele nos chamou para a santidade. Ele nos chamou para uma vida, sabe, nova, diferente. Sabe, amado, eu fui atraído por isso. Eu não tinha valor, eu não tinha preço nenhum, eu não tinha nenhuma integridade, eu não tinha um bom caráter. E o Senhor um dia, esse homem de mau caráter, foi atraído para ter uma vida diferente. Um processo onde cada dia que eu era exposto a essa verdade, sabe, eu entendia que eu fui chamado para ser santo, e você também. Então Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu. Não é minha palavra, querido. Não sou eu que estou querendo de alguma forma te atrair, mudar você. Eu estou dizendo o que Deus está falando, porque Deus nos escolheu nele, dentro da sua presciência, dentro da sua intelectualidade, dentro do saber tudo ali, antes de você nascer, antes de você ser gente, antes de você existir, antes da sua família existir, Deus já tinha dentro dele você. Ele já tinha gerado dentro dele você. Ele já tinha te escolhido, amado. Ele te escolheu antes da criação do mundo. Para quê, amado? Para sermos santos, sem culpa diante dele. Santidade, amado, não é o que você tem pensado. Não é os conceitos do tipo aquele que nunca mais errou. Santidade é aquele que entende agora quem é seu guia, quem direciona a sua vida. Só que tem um detalhe ali naquele texto que muitos não conseguem entender. O que nos leva a ter uma vida em santidade não é todo o nosso esforço, não é só dizer sim para Jesus, mas é entender que fazemos tudo isso que fazemos em amor. Aquela palavrinha em amor, ela muda toda a história. Ela muda toda a história. Porque por não conhecer o amor, nós não conseguimos entregar-se. Por não conhecer o amor, nós vamos andar em outros tipos de coisas que parecem santidade, que parecem ser santo, mas não é santidade. Dando continuidade aqui, Jesus, Ele revela então, através dos teus escritos, a verdadeira santidade. Ele pega um texto muito forte, que muitos talvez não se encaixam, ou acham que não está dentro desse texto, por falta de alguns pontos, e talvez ignoram esse texto. Mas olha o que está escrito em Mateus capítulo 15, verso 7, querido. E eu queria muito que você ouvisse que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração. Se você olhar o que eu estou passando, amado, parece até um jargão isso, mas eu sei que Jesus está fazendo uma obra poderosa na nossa vida nesse momento. E eu preciso responder isso. Sabe, a Bíblia diz o seguinte: pode dois andarem juntos se não há concordância? Não pode. Então o que é andar com Deus? É concordar com Deus. Você quer saber como é que você anda com Deus? Pastor, como é que eu ando com Deus todos os dias? Concorde com Ele todos os dias. Concorde com Deus.
Concorde com o que Deus pensa de você. Concorde com o que a palavra fala sobre você. Concorde com isso. Concorde. Diga assim, amém. É isso mesmo. Eu creio nisso. Isso é concordar com Deus. Então pode dois andar juntos se não há concordância? Não. Mas se há concordância, eu e Deus andamos juntos. Eu sou aquele que anda com Deus. Eu sou aquele que estou com Deus. Porque eu concordo com a sua verdade. Eu concordo com a sua palavra. Aleluia. Amado, concordar não significa que eu estou vivendo. Porque muitas vezes andar em fé, querido, você não vai ver. Mas você precisa se posicionar em crer. Então, entre eu e a palavra, me faço eu mentiroso e a palavra verdadeira. Por isso que eu concordo com ela. Posso ouvir um amém? Então Jesus pega esse texto de Mateus capítulo 15 e ele começa agora a revelar a verdadeira santidade. Aquele que verdadeiramente está consagrado, separado, que tem uma vida pura, uma consciência pura moral, pura espiritual. Aquele que então consagra as suas boas obras. Mateus 15:7 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Como eu disse, é chocante. Pastor, eu não sou esse, será, meu amado? O que nós precisamos é sempre estar com o nosso coração aberto, dizendo: Jesus, se sou, me mostra, para que eu ande na tua verdade. E ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, em vão, sabe? Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homem. Olha o que Jesus está falando. Jesus mostra que quem demonstra santidade não é santidade. Demonstrar santidade não tem a ver com santidade. Sabe? Você honra o Senhor aqui adorando. Vocês acabaram de declarar: Senhor, nós queremos quebrar nossos vasos diante de Ti. Eu quebro o meu vaso aos Teus pés. Amado, eu sei que está saindo da nossa boca. E muitas vezes não está conduzindo com a nossa vida, não está sendo igual. Será que você tem quebrado os teus valores diante dos pés do Senhor? Você tem deixado de olhar para você e falar: eu penso assim, eu quero abrir mão disso para viver isso que o Senhor tem para mim? Sabe, muitas vezes nós estamos olhando, sabe, eu não honro o Senhor com os lábios, pastor, eu vivo, eu sei, você realmente vive, você tem uma vida piedosa, você está aqui na igreja, você participa da célula, você, olha como está um monte de crente aqui, lindos, maravilhosos, perfumados, cheios do Espírito Santo. Ah, você viu? Orações em línguas fluindo aqui no altar. Ele está mostrando, amado, que a igreja parece muito bem uma igreja santa, uma igreja adornada, mas o coração está longe. O coração está longe. Pastor, o que é isso? Aonde o Senhor quer chegar? Calma, fica comigo, amado, que nós vamos entrar numa atmosfera espiritual, onde Deus vai revelar o teu coração, querido. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele pagou um preço caríssimo por você. Ele não está aqui rejeitando eles. Ele não está rejeitando os hipócritas que honram só com os lábios, mas o coração está longe. Ao contrário, Ele está revelando coisas, amado. Quando Deus revela coisas, é porque Deus quer fazer uma obra poderosa em nossa vida. Foi assim na vida da Natasha. Ele se manifestou, Ele falou: ei, estou matando hoje o diabo, mas você tem que entender isso. Ter uma aparência, ensinar, cobrar santidade, não significa santidade.
Quantos pais aqui fazem isso? Quantos líderes aqui fazem isso? Cobram santidade, ensinam como ser santo. Não que essas atitudes, amados, sejam erradas. Não que essas atitudes de santidade não são santidades. Elas são. Não que estar nos domingos, cultuar, sabe, ler a palavra, orar, todos esses caminhos, esses preceitos de santidade, eles são santidade. O problema é quando nós nos apoiamos a isso. O problema é quando a motivação do nosso coração está errada. Por que eu faço tudo isso? Então, por que você está aqui hoje? Por que você entregou sua vida para Jesus? Porque um dia você levantou sua mão e falou: eu quero o Senhor na minha vida. Qual é a motivação? Pergunte para você, qual foi a sua motivação? Lembra a sua memória, amada. Por que você aceitou um chamado de liderar? Por que você se cadastrou no voluntariado? Por que você começou a aprender o louvor, a tocar, a adorar a Deus? Sabe qual que é a motivação? Porque tudo isso é separação para Deus. Tudo isso é honra. Tudo isso é servir o reino. Sabe por que você dizima, querido? Por que você dá o dízimo, você entrega o dízimo? Por que você ofertou nessa noite? É tudo aparência de santidade. Tudo aponta para a santidade. A maneira que vivemos, você vai orar na tua casa, você vai jejuar, tudo isso aponta para a santidade. Mas eu quero saber, querido, a motivação por que você faz tudo isso. Porque ali vai estar a raiz, se essa santidade é verdadeira ou não. A motivação. E amados, infelizmente, muitos de nós estamos com a motivação totalmente errada. Por quê? Qual é a motivação pelo qual nós praticamos tudo isso? Qual é a motivação que você diz assim: eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu trabalho na igreja, eu oferto, eu sou pastor, eu sou um líder, eu sou um cantor, eu sou um membro da célula. Qual é a motivação? Isso é, quando fazemos para sermos promovidos, para sermos abençoados, ou os interesses próprios, a nossa motivação está totalmente errada. E amado, de verdade, será que você não tem orado simplesmente para Deus olhar para você e falar assim: bom garoto, está orando? Mas você precisa de segurança, né? Você precisa de condição. Será que você tem entregado sua vida e falado assim: eu estou servindo a Deus? Por quê? Porque você quer ter o nome num lugar diferente. A promoção. Ah, você tratou bem teu marido hoje? Glória a Deus. Muito bem, mas por que você tratou bem? Qual o motivo? Porque tratar bem o marido é santidade. Mas por quê? Para ele fazer minha vontade. Olha o que diz o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 3. Anota esse texto aí para você não esquecer disso. Ele diz assim: nada façam. Olha por quê? Por ambição egoísta ou por vaidade. Que é isso, pastor? O que Deus está falando? Ele está falando que santidade é algo que nós não fazemos por ambição egoísta ou por vaidade. Por que você ama as pessoas? Por que você trata bem alguém? Quer ver a resposta?
para que essa pessoa me ame, para que essa pessoa me trate bem. De novo, a promoção está aqui, querido. Ah, pastor, eu não sou assim. Então por que você trata mal aqueles que te tratam mal? Olha a santidade. A motivação que nós somos santos, ela está errada, ela está distorcida. Ela traz confusão na nossa cabeça. Enquanto seus filhos estão fazendo tudo certinho, você trata eles bem. Ele pisou fora, e não presta mais para nada, seu filho. Enquanto sua conta está cheia de dinheiro, você continua fazendo. Agora, qual é a motivação que você dá o dízimo? Você já deu dízimo quando sua conta não tem nada, ou quando tiram tudo de você? Agora, será que você tem a mesma alegria de entregar o seu dízimo ou ofertar quando tudo está ruim? Será que é mesmo? Fala assim, obrigado, Senhor, porque hoje minha conta está recheada e eu te amo, e eu quero fazer isso com alegria. E aí no dia que está uma miséria na tua vida, que você está tudo no vermelho, deu tudo errado, quebrou o carro, ninguém ficou doente, roubaram você, te enganaram. Aí você olha assim, só tem aquele restinho, e você fala, puxa, tá difícil, hein, Deus, de fazer isso hoje. Sabe por quê, amado? Porque a nossa santidade está com a motivação totalmente errada. Sabe como é que você adora Jesus? Como é que você adorou Jesus hoje? Como a última vez, como olhando para o céu, estando no céu, ou simplesmente com toda dificuldade da tua vida, se esmagando aí, tirando a água da rocha. Meu Deus, como está difícil para adorar hoje. Nossa, o louvor está ruim demais, o som está alto, né? Ninguém está concentrado, eu estou preocupado com tudo. Ei, qual é a tua motivação, querido? Você é santo? Sua santidade é verdadeira? Será que você se alegra com isso, da mesma motivação que você se alegra quando Deus entregar uma profecia aqui, dizendo, olha, eis que te digo, tem isso na sua vida? Ei, amado, o nosso Deus é o único. Ele é grandioso, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso. Ninguém pode contra o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que parou o sol. Ele é o Deus que abriu o mar. Ele é o Deus que andou sobre as águas. Ele é o Deus que aquietou as tempestades. Ele é o Deus que curou os cegos. Ele é o Deus que fez milagres e está fazendo milagres ainda hoje. Não há impossível para Deus, porque coisas que parecem impossíveis têm desanimado a nossa vida, porque a motivação da nossa santidade não é verdadeira. Ela está atrelada a várias questões ao nosso redor. Pastor, o que eu preciso? Você precisa do Evangelho, amado. Diga assim, eu preciso do Evangelho. O que é o Evangelho? Sabe, as pessoas têm o costume de falar, você é evangélico? Para você que não sabe, você que fala isso toda vez que você é evangélico, tá? Quando a pessoa fala assim, você é evangélico, essa pessoa está dizendo isso aqui. Ei, você é boa notícia? Você é boas novas? Aí você diz para ela assim, eu sou evangélico. Aí você diz, eu sou boas notícias. Filho, você não é evangélico. Você carrega o Evangelho. O Evangelho é importante a gente entender, porque essas boas notícias é que vai transformar as nossas motivações. Aí a pessoa fala assim, você é crente então? Mas quem é crente aqui dá um glória a Deus? Ninguém quer dar glória a Deus, né? Muito bom. Ai. Deveria dar uma glória a Deus, porque crente é aquele que crê em alguma coisa. Amém? Quem é crente? Dá uma glória a Deus aí, vai. Vocês ficam à vontade. Crente é aquele que crê em alguma coisa. E cara, como existe crente neste mundo? Posso ouvir um amém? Aonde você for, se alguém falar, você crê nisso? Creio. Até na 25 de março você vai lá, a pessoa pega e fala assim, isso aqui cura dor de cabeça. Você crê? Você crê e ainda paga. De tão crente que você é, meu amado. Amém? Mas quando perguntarem para você, você é evangélico? Você fala assim, não. Você é crente? Sou. Mas também não está dizendo minha fé, não. O que você é?
Eu sou cristão, querido. O que é cristão? Eu sou parecido com Cristo. Eu sou santo. Eu sou separado. Eu sou igual a Jesus. Não me envergonho do evangelho que eu carrego. Não me envergonho. Sabe, amado, a cura da nossa santidade está pautada no evangelho, nas boas notícias. O quanto eu acredito na obra regeneradora de Cristo por mim, nesse amor por mim. Porque quando eu sou impactado por esse amor, eu começo a andar em amor, eu manifesto em amor. A minha motivação é o amor. Porque sou amado, porque conheço esse amor, porque creio que o Pai me ama. Não duvido. Mesmo na multidão dos meus pecados, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele me ama. Ele me ama, e Ele não vai deixar de me amar, porque Ele não mente. Ele não falha. Sabe, amado, existe um vazio dentro de você. O homem sem Cristo, ele é vazio, ele é oco. A alma, ela anseia por águas, como a corça. E quanto mais longe das águas, essa corça, ela começa a inalar um cheiro e ela fica mais vulnerável. Quem falou vulnerável? Então você termina de falar agora. Ao predador, muito obrigado, Everton. O cheiro dela começa a ficar forte. Os leões, aqueles que vão comer a corça, sabem onde ela está, porque ela não está num lugar de proteção. A sua alma sem Jesus, ela procura incessantemente coisas nessa terra. Você precisa saciar isso aí dentro de você. Aí sabe o que você faz? Você começa a preencher com tudo que essa terra tem para te oferecer. Talvez se a necessidade sua, o dinheiro te satisfaz, você vai começar a trabalhar que nem um louco. Talvez se é relacionamento, você precisa de pessoas, você precisa se sentir amado, você vai começar a se relacionar com todo tipo de pessoa. Se a sua identidade, ela não está certa, e você tem uma sede de identidade, você precisa entender da sua identidade, você vai ser tudo que o mundo quer que você seja. Eles vão começar a rotular você. Ó, você hoje é isso, hoje você vai ser isso agora você vai ser assim. Por que, amado? Porque você necessita preencher um vazio que só Jesus pode preencher. Esse é o homem que está longe das águas dos céus. Ele não se entende. Ele vai cair nas drogas, ele vai cair na prostituição, ele vai cair no homossexualismo, ele vai para tudo quanto é lado da vida dele, porque a alma dele necessita de algo. Ele vai ser um crente, amado, totalmente motivado por coisas, nunca pelo amor de Jesus. Ele sempre é motivado. Quando as coisas acontecem bem na vida dele, ele consegue dar um glória a Deus diferente, ele sorri, as coisas começam a melhorar, ele tem uma motivação, ele até pega no tranco, mas começou a afundar, começou a tempestade a aparecer, ele começa a desanimar, ele não tem força para viver em santidade, ele não tem força para continuar permanecendo na presença de Deus em santidade, ele é fraco, porque a alma dele precisa de coisas e ele não está buscando a fonte certa, ele está buscando em outros lugares. É assim que nós fazemos, é assim que uma falsa santidade tem dominado a igreja. Jesus olhando isso, revelando, ele fala: hipócritas, vocês me honram com a boca, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque nós não estamos colocando ele no lugar devido. Ele não é a nossa fonte, ele não é aquilo que sacia a nossa alma, ele é só um subterfúgio para que nós alcancemos algo nessa terra. E essa é uma falsa santidade. Quando Deus é o meio
para a gente alcançar as coisas, querido, você está vivendo uma falsa santidade. Escuta isso, Lucas capítulo 15, verso 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e mestres da lei o criticavam. E este homem recebe pecadores e come com eles. Primeira coisa que a gente entende aqui, existem dois grupos de pessoas: pecadores e publicanos. Quem são esses, pastor? Né? Esses são os que deliberadamente, publicamente, se rebelam contra a vontade de Deus. Quem são os pecadores e publicanos? Aqueles que, eu não quero mais, eu não concordo com algumas coisas. No nosso meio a gente tem esse tipo de pessoa. São pecadores, creem, amam, mas ao mesmo tempo eles dizem assim: não, eu não quero viver, eu não concordo. Então ele se rebela. E temos o fariseu e os mestres da lei, que são quem? São religiosos, são aqueles que através da sua obediência, né, da sua vontade, né, do que querem, eles querem comprar a Deus, para conquistar as coisas de Deus através dos seus próprios esforços. Esses são os mestres e os religiosos, os fariseus. Quantos de nós temos tentado comprar a Deus? Quantos de nós temos se rebelado a Deus? Sempre estaremos diante desses dois tipos de pessoas. Na verdade, o nosso coração é tendencioso, a carne humana. Você, como pessoa, antes de conhecer a Cristo, essa carne sua, que às vezes cobiça contra o Espírito de Deus, ela é tendenciosa para ter rebeldia e religiosidade dentro de você. Algumas áreas da sua vida você já é rebelado contra, você não concorda e não vai viver. Outras áreas da sua vida você é religioso. É tipo: Senhor, olha o que eu já fiz para o Senhor. Senhor, quantas coisas eu te sirvo há tanto tempo. Jesus, eu tenho feito tanta coisa, vou na igreja todo domingo. Olha, faz 30 anos que eu sirvo ao Senhor. São dois tipos de sentimentos, de personalidades, que todos os dias vão estar dentro do nosso coração. Os rebeldes dizem que amam a Deus, mas não obedecem. Sabe, amado, isso é fácil da gente ver. Já disse que você ama a Deus? Sim ou não? E quantas vezes você desobedeceu a Deus? Não, você não desobedeceu a Deus na sua incapacidade. Deixa eu te deixar claro isso. Você não desobedeceu a Deus na sua incapacidade. Você entendia que você era capaz, mas você escolheu por quê? Lembra sobre o texto que nós acabamos de ler? Pelos meus próprios interesses egoístas, pela minha vaidade, porque eu acho que eu não gostei desse irmão, não fui com a cara dele. Então, porque eu não fui com a cara dele, Deus, não é bem assim não, né? A gente começa a ver aqui essas coisas acontecendo no nosso meio. É só um irmão olhar feio para você e falar assim: eu não vou mais naquela igreja. Faz sentido? Quando isso começa aqui em Lucas, Jesus ele continua a parábola no verso 11, e ele conta agora uma parábola. Deixa eu falar uma coisa para você, detalhe: quando Jesus fala uma parábola, ele está ocultando dos orgulhosos e presunçosos a verdade. Ele não quer que as pessoas saibam. Ele conta por parábola porque os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. É para aqueles que dizem assim: Jesus, talvez eu não estou entendendo nada disso tudo, mas eu preciso sair daqui hoje entendendo isso. Sabe por quê? A Bíblia fala assim que o Senhor diz que Ele conta as parábolas, e falou por parábolas, para que aqueles que ouvem não ouçam, e os que veem não vejam. Porque eles ouvem de mau grado. Como eu disse, Deus está falando com você. Se você estiver de mau grado, é sua própria vaidade, é seu próprio interesse, é seu direito, querido. É tua escolha. E sabe que Deus entende? Que você é um orgulhoso. E a Bíblia diz que Deus, Ele rejeita orgulhoso. Ele se opõe ao coração orgulhoso. Mas Ele dá graça ao coração humilde.
Você tem um direito de dizer, não quero entender. Por isso ele conta por parábolas. E hoje parábolas estão sendo reveladas ao nosso coração. E se o seu coração for orgulhoso, presunçoso, dizer assim, querido, você vai sair daqui da mesma forma. E glória a Deus, obrigado porque você veio. Que Deus te abençoe grandemente, você tem uma outra oportunidade. Mas se teu coração for humilde e falar, Jesus, hoje o Senhor está falando comigo e eu quero uma mudança. Eu não sei como eu vou conseguir isso, eu não sei como eu vou alcançar isso, mas eu sei que o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando comigo é porque o Senhor quer que eu mude, é que o Senhor quer que eu tenha uma maneira de pensar diferente. Posso ouvir um amém? Se você concorda comigo, dá um glória a Deus. Então ele começa a contar uma parábola. Ele fala dos dois públicos que estão rebeldes e religiosos. Então Jesus continua. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai o repartiu a propriedade entre eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mais uma vez, 2 pessoas aparecendo aqui. Ele tinha quantos filhos? 2. E ele começa a relatar agora o primeiro filho, que é o mais novo. E ele diz assim para esse filho mais novo diz assim para esse pai, pai, eu quero a minha herança. Amado, herança só tem direito quando o seu pai, o dono da herdade, morre. Então, em outras palavras, esse filho está dizendo, pai, eu quero é que o senhor morra. Sabe, eu estou de saco cheio dessa vida. Eu estou de saco cheio de estar na tua casa, de te obedecer. Eu quero minha parte da herança. Sabe, pai, quero que você morra. Eu estou aqui por causa da bênção. Eu estou aqui nesse lugar por causa da herança. E o senhor não morre logo. Sabe quantas vezes nós estamos no lugar desse filho? Porque o que nós queremos mesmo, queridos, estar aqui, porque somos filhos, temos ele como pai. Mas o que mais interessa para nós dentro da nossa santidade é a herança, é o que ele pode nos dar. É o que ele pode gerar, proteção, saúde. Quem é louco de se levantar contra Deus? Cara, nem lá fora. Você entra num bar, num boteco, onde prostituição, palavrão, jogatina, tudo de ruim. E você fala assim, eu quero orar aqui. Todo mundo no bar faz assim, ó. De reverência a Deus. Então reverência a Deus não representa santidade. Você viu, amém? Você chega no prostíbulo e você fala sobre Deus, sobre as pessoas. Você crê em Deus? Não precisa nem falar nada. Eu creio. Todos acreditam. Você pega qualquer rebelde, qualquer pessoa que não quer andar com Deus. E você fala, você crê em Deus? Ela fala, eu creio em Deus. Fala para um traficante, fala para um ladrão. Eles até oram para assaltar. Eu fiz isso na minha época. Eu sei o que eu estou falando. O filho mais novo, ele está dizendo assim, pai, sabe, eu estou mais aqui por causa das coisas. Então o rebelde aqui são aquelas pessoas que mataram Deus em seus pensamentos. Você entendeu o que eu disse? Os rebeldes aqui são aqueles que mataram Deus em seus pensamentos. Não é um ateu. Não é alguém que está declarado, eu não creio, não acredito. Mas é alguém que diz que ama. É alguém que diz que deseja. É alguém que diz que crê em Deus. Mas vive de maneira como se Deus não existisse. Esse é aquele que mata a Deus em seus pensamentos. Você crê em Deus? Eu sei que você vai levantar sua mão. Mas será, amado, que você já não matou Deus em seus pensamentos? Porque esse filho rebelde, esse filho mais novo, ele desejava a morte do pai. Na verdade, ele já matou o pai dele em seus pensamentos.
Escute isso, querido, porque é sério. Ele não se preocupa mais. O que é matar Deus em pensamentos, amados? Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir. O Senhor está revelando ao teu coração. Matar Deus em nossos pensamentos é não se preocupar mais em saber os pensamentos de Deus, se Ele concorda ou não comigo. Sabe, é quando você vai brigar com a tua esposa por algo. E você fala assim: Senhor, eu queria saber como o Senhor quer que eu fale com ela. Não, que o Senhor, eu não me preocupo mais disso, estou matando Deus no pensamento. Eu vou falar do jeito que eu penso. É quando você começa a ter uma conduta totalmente da maneira que você pensa. Você vive do seu jeito, você vive da tua forma. Ei, amado, não servimos a Deus da nossa maneira. Existe um modelo, existe um padrão, existe uma forma certa. Então, os meus negócios, como é que você na sua empresa? Eles não pagam direito lá. Tá, então, ora a Deus. O pensamento: Senhor, como que eu devo agir aqui na empresa? Não, eu não vou perguntar isso para Deus, porque Deus vai falar assim: você deve fazer o melhor. Eu já sei que Deus vai falar isso. Não, mas eu vou matar Deus no meu pensamento. Eu não quero saber do que, porque eu quero as coisas. Eu quero meus direitos. Eu quero aquilo que é meu direito. Eu quero, sabe, o direito de viver. Eu quero viver os meus desejos. Eu quero viver as minhas vontades. Sabe, eu não quero viver as regras. Eu quero viver as coisas deste mundo. Eu quero isso. Então, eu não negocio sem... Eu não consulto mais a Deus para vender um carro. Eu não consulto mais a Deus sobre situações na minha vida. Sabe, a gente matou Deus no pensamento. Ei, amado, quanto tempo faz que você não consulta a Deus sobre as ações que você tem cometido na vida? Quanto tempo faz que você não fala para Deus: Senhor, está certo isso que eu estou fazendo? Não, eu vou perguntar isso para Deus. Eu já matei Deus no meu pensamento. É isso que esse filho rebelde fez. Sabe quando você tomar decisões na sua vida? Será que você tem que se preocupar e falar: Senhor, está certo o jeito que eu estou fazendo? É essa forma, eu estou falando da forma correta, eu estou falando com mansidão, eu estou falando com amor. Ei, amado, deixa eu te falar mais uma vez, eu tenho 20 anos de casamento, porque todas as vezes que eu tenho que me relacionar com a minha esposa, eu falo: Senhor, me direciona como eu tenho que falar com ela. E todas as vezes que eu não fiz isso, amado, eu me dei mal. Ei, filho, será que você tem pensado assim: Deus, como é que eu devo falar com meu pai para pedir isso para ele? Ei, será que você tem pensado para Deus assim: Senhor, como eu devo gastar o meu dinheiro? Aquilo que o Senhor tem dado em minhas mãos. Ei, amados, muitos de nós, muitos filhos, só estão interessados nas coisas. Não consultam mais a Deus, têm matado Deus em seu pensamento. Isso é muito sério no nosso meio. Cara, nós não podemos andar nisso. Eu quero com todo amor ministrar isso ao teu coração. A minha alma chora, o Espírito de Deus clama no meu coração em voz gritante. As pessoas têm matado eu nos pensamentos delas. Se você não consultar Deus, amado, se você não pensar em Deus, não pense que as coisas vão assim: ai, acordei querendo fazer as coisas de Deus. Não. Você precisa perguntar a Deus: e aí? Sabe, essas pessoas, elas acordam pensando assim, no que elas querem. Hoje eu vou fazer isso. Qual é o meu desejo? Eu quero isso, eu quero aquilo, e vamos viver dessa forma. Esse é o filho rebelde, porque a única coisa que ele queria dos pais são as coisas, mas nunca o pai. Nunca o pai. São as coisas. Aí no verso 28 ele começa agora a revelar o outro filho. Olha o outro filho aqui. Verso 28, capítulo 15 de Lucas. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, respondendo ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci. Olha o detalhe: nunca desobedeci as tuas ordens. Entretanto,
tu nunca me desses nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. De novo, eu quero repetir, para que isso fique enfatizado no teu coração. Todos esses anos tenho obedecido ao Senhor, e o Senhor não me deu nenhum cabrito. Meu amado, isso aqui é pura verdade. Esse filho todos os anos viveu fielmente obedecendo esse pai. Ele está... O que acontece aqui? Toda a motivação dele servir ao pai é por causa das coisas. Qual é a indignação dele? O Senhor nunca me deu coisas. Tem muita gente aqui. Obedece. É braço direito meu aqui. Sabe, é pau para toda obra. É voluntário. Eu sou muito grato pelas pessoas que estão aqui. Mas tem muitos corações aqui, desses que estão fazendo tudo isso, que estão fazendo por causa das coisas. E isso é triste. Isso é triste. Porque a sua motivação está errada. Não é santidade. É uma falsa santidade. É uma falsa entrega. E pode ter certeza, amado, que um dia isso vai ser revelado. Mas Jesus quer curar isso dentro de nós. Então, contextualizando esse filho aqui que obedecia todas as coisas, nós podemos trazer assim: esse filho, ele entregava o dízimo. É fiel. Sabe, esse filho, ele vem em todos os cultos, quarta e domingo, ele é assíduo. Aí, ó. Quantos de vocês praticam isso? Esse filho, ele participa de uma célula. Esse filho, ele é liderado. Esse filho, ele lê a Bíblia. Esse filho ora. Ele faz tudo certinho. O texto está claro. O pai não fala para ele assim: não, você não faz nada disso, não. O pai olha para ele e fala assim: é verdade, é isso aí que você está dizendo. Você é um filho certinho, faz todas as coisas certinho, não é? Por quê? Por isso que você está aqui reivindicando, né? Por isso que você está aqui se impondo. Por isso que você está dizendo assim: olha, você não me deu nada. Ei, amado, quantos de vocês que fazem tudo certinho já sentiu no coração raiva de mim? Indignação de mim? Quantos? Porque eu não fiz o que você queria? Porque eu não fiz da forma que você imaginava? Quantos já saíram daqui por causa disso? A santidade, querido, precisa ser verdadeira, não uma santidade falsa. Se temos uma vida de santidade, se somos separados para Deus, temos que fazer as coisas de uma forma certa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, ele faz tudo certinho. Mas esse é o que o Senhor fala assim: você me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, eu sou muito grato, de verdade, amados. A Atos, ela tem sido sustentada pelo poder do Espírito de Deus, amém? Porém, pessoas têm sido chamadas nisso. Se nós construirmos esse lugar, porque pessoas me ajudaram, eu sou grato a isso. Se estamos 12 anos de ministério, é porque existe 12 anos de contribuição. Se eu tenho estado saudável, bem vestido, se minhas filhas estão bem vestidas, é porque contribuíram, me ajudaram nisso. Porém, a motivação não te dá o direito de você reivindicar coisas. Ao contrário, ela te torna participante de tudo isso. Isso dá um nó em nossos pensamentos. Poxa, como assim, pastor? Faz tudo. Tudo que parece ser santo, faz tudo certinho, mas não está fazendo. Como que alguém que está fazendo tudo certinho pode estar em pecado? Pode estar em erro? Primeira coisa, eu preciso entender o que é pecado, amado. Pecado é estar separado de Deus. Tudo que nos separa de Deus, estar longe de Deus, é pecado.
Sabe? O pai reconhece que ele faz tudo certinho. Porém, pecado é não amar o pai acima de todas as coisas. Sabe qual é o maior mandamento de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quantas vezes o teu coração colocou as coisas em primeiro lugar do que Deus? Hein? Quantas vezes você deixou de amar a Deus por causa de coisas? Porque você faz certinho, ou porque você quer viver a sua vida totalmente rebelde? Sabe, amado, santidade é colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida. Em que lugar Deus está na sua vida? O filho mais novo, ele representa a libertinagem. Então o mais novo escolhe matar o pai em seu coração, em seus pensamentos. Ele ignora a Deus e começa a viver baseado em suas próprias vontades. Parabéns você. Glória a Deus. Que ama a Deus, que é filho de Deus, é amado, foi lavado, remido, mas por causa da sua vontade, dos seus desejos, você mata o pai. Deus está falando: ei, você precisa acordar, Deus está te chamando hoje. Para você entender, esse é o evangelho de Jesus. O filho mais velho é o filho da religiosidade. Ele escolhe fazer tudo que ele faz é por causa das coisas. É por causa de coisas. Então as coisas estão competindo com o amor de Deus. Sabe, é o esforço humano para conquistar as coisas. Você não precisa se esforçar humanamente, querido. O Senhor falou que Ele já liberou as coisas para você. Nós somos já abençoados com toda a sorte de bênção. A promessa de Deus está estendida porque Cristo conquistou por nós, não porque você faz alguma coisa. Há um comparativo aqui entre o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo se prostitui todos os dias. O filho mais velho jejua. O filho mais novo, ele é um trapaceiro, um enganador. O filho mais velho é um teólogo, é um leitor da palavra, é um estudioso, é um conhecedor da lei. O filho mais novo, ele se embriaga, mas o filho mais velho, ele ora, ele tem uma vida cheia, né, de oração. O problema aqui, querido, não é o que eles estão fazendo, porque os dois têm a mesma raízes. Os dois estão só buscando coisas. Que vale tanta santidade? Não faz diferença nenhuma. E eu pergunto, como nós podemos amar a Deus sendo que a gente não controla o nosso coração? Por isso a única solução, querido, é conhecer o Evangelho. Quando o nosso coração ouve a boa notícia, o que o Pai decidiu, baseado totalmente em seu amor e graça, para nos salvar e para nos fazer isso, entregou o seu único filho para morrer por nós. Nenhum coração resiste a essa verdade. Nós se dobramos, nós se lançamos, o nosso coração é mudado. Então, conhecer o verdadeiro amor do Pai é o que vai nos transformar. O que traz essa falta de caráter em nós, essa deficiência em nossa motivação, é porque não encontramos de verdade esse amor. Você não foi impactado por esse amor. Você só está convencido. Você só tem um conhecimento. Mas esse amor não entrou nas entranhas do teu coração, não aprofundou, não criou raízes. Ele é só superficial, porque você ainda acha que você não é amado. Você ainda acha que os teus pecados separam você de Deus. Você ainda vive dessa forma, você vive como um religioso. Você vive como um filho rebelde que nunca encontrou alguém que possa amar alguém que não mereça nada. Amado, eu tive tudo para ser feliz na minha vida. E tudo que eu tinha para ser feliz não foi suficiente para me fazer feliz. Não foi suficiente para tragar o vazio dentro do meu coração, para saciar o vazio. Ao contrário, me levou para a desgraça. Mas um dia eu entrei nesse lugar, querido.
Entrei num ambiente desse, numa atmosfera desse, e ele disse assim para mim, eu ouvi Jesus falando comigo, eu te amo e quero cuidar de você. Isso foi o suficiente para eu agarrar ele e falar assim, hoje eu estou impactado por esse amor. Hoje esse amor mudou minha história. Eu nunca nessa terra vi o amor por algo que não tinha tanta significância na vida. Você está entendendo? Jesus me amou. Isso foi suficiente para me encorajar todos os dias, e minha motivação não está pautada nas coisas. E quando eu penso que as coisas começam a lutar e competir contra Deus, eu desfaço-me delas. 10 dias depois que eu me converti, amado, eu namorava escondido com a Natasha, porque eu era uma pessoa, gente boa. E a mãe da Natasha, minha sogra, que me ama hoje de todo o coração, e dá glória a Deus todos os dias por eu estar na vida da filha dela. E eu falo isso com toda alegria no meu coração. Parece ser soberbo para você, mas é humildade da minha parte. Mas ela não queria. E aí nós estávamos namorando escondido. E um dia eu estava dentro da igreja e o Senhor falou assim, o que é mais importante? O seu amor por mim, ou o seu amor pela Natasha? Eu falei, puxa Deus, isso é coisas difíceis na nossa vida. Mas entre a Natasha e o Senhor, eu escolho o Senhor. Não vai ser fácil. Eu vou passar por dor, eu vou chorar, eu vou sentir um medo. Mas eu sei que esse medo, essa dor com o Senhor, se resolve tudo. Saí daquela igreja, eu virei para ela e falei assim, vamos terminar, acabou o namoro. Ela, você é louco? O que está acontecendo? Que ela não era crente. Eu falei, entre você e Jesus, eu escolhi Jesus. E não me liga não, porque eu te amo. E vai ser mais difícil para sair esse amor do meu coração. Desaparece da minha vida. Virei as costas, não falei, não fiquei insistindo na conversa, porque, amado, se ficar insistindo em coisas que você precisa abrir mão, você vai ceder. Amém? Escuta isso, pega isso. Coisa na nossa vida que a gente precisa abrir mão. Se a gente fica assim, dou, não dou, você nunca vai dar. Nada pode competir com o amor de Deus na nossa vida. E nesse dia eu falei para ela isso, acabei de falar, ela queria falar mais alguma coisa, eu falei tchau, fui embora. Saí de lá chorando, quase como eu estou aqui, mas nenhum malandro podia ver eu chorar na rua, que ainda conhecia os malandros, enxugando as lágrimas. No outro dia, 9 horas da manhã, ela me liga. Eu falei para ela não ligar. A primeira coisa que eu falei, já não falei para você não me ligar? Ela falou, pera. Ontem eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe. E ela deixou a gente namorar. Querido, aprende uma coisa. Se tem alguma coisa na tua vida competindo com Deus hoje, amado, você precisa abrir mão disso. Se é emprego, se é um casamento. Como assim, pastor? O senhor é a favor da separação? De jeito nenhum, querido. Mas teu casamento não pode ser separado. O amor a Jesus não pode ser separado para que você mantenha seu casamento. Entre teu marido ou a tua esposa e Jesus, fique com Jesus. Porque é a única forma de Jesus mudar o teu marido ou a tua esposa. Eu estou deixando isso claro aqui. Eu não estou falando que o pastor falou para você separar, não. Não. Tem uma boa conduta como mulher, tem uma boa conduta como marido. Seja honesto, ame, faça tudo. Se mesmo assim não está dando certo, continue com Jesus. Continue dobrando teu joelho e orando, que o Senhor vai ser fiel na tua vida. Daqui a um tempo ele vai estar aqui e ela vai estar aqui novamente. Se teu filho não obedece a Jesus e por amor do teu filho você tem deixado ele fazer o que ele quiser para não ter briga dentro de casa, deixa eu falar uma coisa, comece a brigar dentro da tua casa. Comece a levantar os princípios de Deus no teu lar. Não dobre para o pecado. Fala para o teu filho, olha, é Jesus. É o amor a Ele. Aqui não vai ter bagunça. Ou senão você vai deixar seu filho fazer tudo e nunca vai ter mudança na vida do teu filho. Ah, mas vai ter guerra, não tem problema, amado. Viva a guerra com o Senhor. Viva uma santidade motivada pela verdade. Muitas mães têm sofrido e por amar o filho têm deixado o filho viver. E sabe, eu escuto histórias, eu vejo pessoas. Esses dias eu estava tirando conclusão sobre isso. Eu tenho
ministrado em outros lugares. E eu vejo senhoras com 68 anos de idade, com 70 anos de idade, cuidando de filhos drogados com 48, com 47, porque nunca se posicionaram. Nunca falaram, vai para a rua e deixa a rua te ensinar. Quando esse filho virou para esse pai e falou assim, pai, eu quero tudo que eu tenho, um rebelde amado. Ele está pedindo, então dá para ele, pode ir. Esse pai não está sendo ruim, esse pai não está deixando de amar, mas ele está se posicionando e falando, existe um caminho, e a gente precisa andar nele. Muitas vezes nós que temos autoridade para se impor, parecemos que somos o chato da história. Porém a nossa motivação é amor a Jesus, e o amor dele tem que prevalecer, e eu tenho que ser esse exemplo, eu tenho que demonstrar esse exemplo, então eu tenho que mostrar conforme eu vivo. Posso ouvir um amém? Que salvou aquele filho. Então, só para a gente concluir, o que é santidade verdadeira? É conhecer o verdadeiro amor do Pai, que nos leva a uma verdadeira santidade. Sabe? O que salvou aquele filho foi o amor escandaloso daquele pai. Em Lucas capítulo 15, verso 17, diz assim, que esse filho rebelde, ele pega assim, e pega a herança do pai, ele pega todo o direito, como eu disse aqui. Às vezes a gente empurra nossos filhos para esses lugares e ficam preocupados. Mas fica tranquilo que Deus está cuidando. Esse filho um dia ele caiu em si, amado. É momento de nós cairmos em si. Esse filho um dia caiu em si. E ele pensou assim, cara, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Amado, por mais que você esteja longe, por mais que você quer viver do seu jeito, da tua maneira, escuta uma coisa, você sabe que esse aqui é um lugar de vida. Esse é o lugar onde sua alma é curada. Esse é um lugar onde você é transformado, onde existe amor para te entregar ao teu coração. Esse filho, ele entende isso, ele olha para isso, ele está lá, passando fome, passando uma maior perrengue. Ele sabe por que ele está lá, ele escolheu estar lá. Nós sabemos, a nossa motivação é essa, nós se rebelamos. E ele continua dizendo, no verso 18, por favor. Vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Vamos lá, verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estando longe quando o pai o viu. Presta atenção. Hoje, Jesus está gritando para filhos que estão longe, que estão buscando lá fora coisas. Olha para dentro de você, o que você alcançou, querido? Olha, religiosos que estão servindo a Jesus, tanto que vocês fazem por motivação errada. Esse filho então caindo em si, ele falou, pá, por mais que está difícil aqui, meu pai, se eu for que nem um escravo na casa do meu pai, já vai estar melhor do que isso. O que eu acho mais impactante é que quando esse filho volta, o pai, ele não estava fazendo o trabalho. Tipo, quer nem saber desse filho. Ele não estava resolvendo os problemas da vida. Ele estava atento ao filho. Ele estava lá no portão. Será que é hoje? Será que é hoje que filhos estão retornando para o pai? Será que é hoje que corações nessa noite aqui estão ouvindo a gente? Estão começando a entender que a motivação nossa nunca foi, sabe, verdadeira, santa, e sempre ela tinha as coisas em primeiro plano do que o amor dele. Será que hoje Jesus bate no teu coração dizendo assim, ei, hoje é dia de se aprender isso? Que eu sempre te amei? Esse pai, ele estava lá no portão olhando. E o interessante é que o texto ele fala que quando ele viu o filho,
longe. Só porque teu coração palpita, amado, eu já vejo o coração de Deus, sabe, se alegrar, e eu imagino Ele agora se levantando do trono de glória, e pulando, e começando a se mover, um mover espiritual começa a acontecer, os anjos estão prontos aqui para festejar, porque o teu coração está aí sendo tocado pelo poder do Senhor, e Ele está vendo você voltar, Ele está vendo algo mexendo dentro de você, Ele está vendo assim, ei, existe uma motivação para ser gerada no nosso coração aqui, de verdade, pautada no amor e não nas coisas. Esse pai movido por compaixão, ele sai correndo. Sabe, amado, isso é totalmente ilógico, não faz sentido. Nós estamos falando, não é um filho que está voltando para casa formado, com 2 faculdades, com a vida resolvida. Nós estamos falando de um filho que está voltando com a sua família, um bom marido, um bom pai. Nós estamos falando de um fracassado, querido. Nós estamos falando de um Zé Ninguém, até então. Mas que no coração do pai, nunca foi um Zé Ninguém. Ele sempre teve um nome: filho meu. Sabe, esse menino estava vivendo com porcos, ele comia lavagem. Eu não sei você, querido, eu não sei se já entregou marmita no meio dos drogados, no meio dos mendigos. A gente já fez bastante isso. E só de você ver ele querendo comer a comida com aquela mão suja, que faz anos que não lava. Nós que somos amorosos, que queremos ali ajudar, a gente tem que se controlar para não vomitar. O cheiro é insuportável. E ali eu fico assim: Senhor, me perdoa, porque eu estou aqui quase vomitando, passando mal, porque esse mendigo, ele não cheira bem. E porque eu estou limpinho, às vezes eu não me sinto. Agora nós estamos falando de um Pai Santo, de um Deus poderoso, de amor, que Ele não mede esforços, Ele sai correndo, Ele pega esse filho como um mendigo, como um Zé Ninguém, largado, Ele abraça esse filho, Ele beija esse filho, Ele ama esse filho. Ei, isso aqui é loucura. Sabe, amado, nunca deixa no teu coração uma coisa. Não deixa por causa das coisas você sentir que esse pai não faz isso por você. Nunca foi pelas coisas. Sabe, Ele não te ama porque Ele quer dar coisas para você. Ele te ama porque Ele te viu um dia como esse filho. A humanidade é esse filho. O homem sem Jesus é esse filho. Até quando, querido, você vai sentir o amor de Jesus pelas coisas que você tem na vida? Não tem nada a ver com isso. Ao contrário, o filho é dono de tudo. Só que nós, como pais, sabemos o tempo certo de entregar as coisas para os filhos. Filho não sabe, filho quer antecipado. Mas você deve dizer assim: não, eu fui separado para isso. Hoje Jesus está me chamando para eu ser esse filho que volta para a casa do Pai. Nada é maior, Jesus, no nosso coração do que o teu amor. Nada, Jesus, as pessoas, as coisas, nada. Pode ser porque, se for, querido, você está muito fraco. Você vai perceber que as coisas vão sumir da sua vida. Mas o amor desse Pai jamais some. Jamais desaparece. Sabe o que esse pai faz? Ele traz esse filho para dentro de casa. E ele fala assim: vamos fazer festa hoje. Sabe por quê? Porque até hoje ele tem vivido por causa das coisas. Mas hoje ele voltou e eu estou amando esse filho. Eu vou trocar as vestes dele. Vou pôr um anel de autoridade sobre ele. Vou mudar o coração dele. Ei!
Porque só o amor muda o coração, amados. Enquanto você não permitir Deus te amar e esse amor invadir teu coração, como você está sendo orgulhoso, como você está rejeitando o amor de Jesus. E uma grande festa começa naquela casa. Sabe o que eu acho mais interessante, Natan? Não é nem nesse dia, mas é no segundo dia. Porque o filho está impactado. Porque o que ele só queria era ser escravo de novo do pai. Ele só queria estar de perto do pai. Mas o pai não faz isso. Ele, não, você não vai ser escravo, querido, de jeito nenhum. Você não vai voltar aqui para ser escravo, você vai voltar para ser filho. E quando Deus chama para ser filho, é filho. Ele agora toma um banho, troca as vestes, festeja. E eu imagino ele agora deitado na cama. Esse filho acordando no outro dia de manhã, naquela cama maravilhosa, café da manhã maravilhoso. Ele olha para dentro de si, ele fala, cara, é muito amor, cara. É muito carinho. É muito cuidado. É muito cuidado. É detalhes. E aí esse filho pega, e o pai encontra ele e fala assim para ele, e aí, filho, tá tudo bem? Como é que você está se sentindo? Imagina se acordando totalmente amada, querida, preenchida de todos os vazios e medos do seu coração. E você olha para dentro de você e fala assim, eu não mereço isso. Como que meu pai consegue me amar dessa forma? Eu faço tanta coisa errada. E ele sempre está dando uma oportunidade para mim. Sempre está mudando o meu coração. Fecha seus olhos. É você e ele agora. Veja a sua vida onde ela está. Vê se as coisas têm sido mais importantes para você. Vê se você é o filho mais velho, que tem feito tudo o que tem feito para Jesus por causa de coisas. Vê se você é o filho mais novo, que tem realmente assumido uma rebeldia e não tem colocado Deus em primeiro lugar. Se essa mensagem mexe no teu coração, se essa mensagem fala com você, e hoje você quer se posicionar de uma forma diferente, você quer dizer, Jesus, não quero mais buscar as coisas, e não quero mais fazer por coisas, mas quero amar o Senhor acima de tudo isso. Com os teus olhos fechados, levanta as suas mãos aos céus e diz assim, eu sou essa pessoa, Pai. Eu sou essa pessoa, Pai. Eu sou essa pessoa. Oh, Jesus. Olha o teu povo, tua chama queima, Jesus, no coração da tua igreja, atraindo eles para ti, Jesus.